Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como fazer esta tábua de passar tecidos, super prática, bem fácil de fazer para deixar no cantinho de costura. Bora fazer? Se é uma coisa que eu não consigo mais ficar sem, é ter um ferro de passar só do ateliê. Mas se a gente tem este privilégio de ter um ferro de passar só nosso, a gente também precisa de um cantinho para poder passar os tecidos. E eu confesso que a minha tábua estava bem caidinha, bem mal feita, aquele provisório que virou definitivo. Mas eu decidi que ia reformar a minha tábua. Até porque eu estou fazendo algumas organizações, algumas mudanças no ateliê. Se você não me segue no Instagram, você nem está sabendo disso. Eu estou mostrando aos poucos essas mudanças. Então eu te convido para me seguir também por lá. Assim você vai vendo essas ideias, pode se inspirar para o seu cantinho de costura e a gente também fica mais pertinho. E a ideia é aproveitar aquilo que você já tem. Às vezes você já tem um recorte de madeira, de MDF, de MDP, um tampo de armário, um tampo de mesa, uma porta de armário, um fundo de gaveta, um fundo de armário. Enfim, às vezes você já tem alguma coisa na sua casa que possa ser aproveitado e você está aí sofrendo aí para passar os tecidos no ateliê. Ou mesmo, se você não tem esses materiais, em lojas de material de construção e em madeireiras que fazem o corte de madeira, sempre tem um cantinho ali de restinhos, de recortes que sobraram. Então, dependendo do dia, se você tiver sorte, você pega um recorte um pouquinho maior, bem baratinho, eles vendem baratinho esses recortes que sobram, e você vai fazer a peça do seu jeito, do tamanho que você quer, do tamanho que você precisa e não vai ficar pagando aí o olho da cara em peças prontas. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esta tábua de passar tecidos para o ateliê. Materiais utilizados: pedaço de madeira, MDF ou MDP, qualquer base um pouco mais rígida. Tecido de algodão. Manta térmica usada como forro da tábua de passar. Feltro. Cola branca forte. Passo a passo. Eu vou mostrar cheia de vergonha, mas eu preciso mostrar como estava o meu cantinho de passar os tecidos. É um cantinho do ateliê, a base principal é o gabinete de máquina de costura antiguinha e na outra ponta está aquele carrinho de plástico que eu mostrei no vídeo 5 arrependimentos de compra. Eu coloquei uma base com MDF maior para ser a estrutura e um MDF um pouco menor para ser a parte da tábua de passar propriamente dita. Na verdade, eu aproveitei o que eu já tinha. A parte da tábua estava assim: toda feinha, manchada e muito mal encapada. Eu tinha encapado o MDF deste jeito, bem de forma improvisada, aquele improviso que virou definitivo. Tinha a manta térmica e tinha uma toalha por dentro. E olha como a dobra estava improvisada, fazendo volume irregular na parte de baixo. Eu tinha usado alfinetes sem cabeça para prender a manta e a toalha. E olha aqui o MDF, essa peça tem 60 por 40 centímetros. Eu tinha usado uma toalha de banho comum. Limpei o MDF, ele estava sujo e tinha resíduo de cola de um uso anterior. Esta é uma manta térmica, igual ao usado em forro da tábua de passar. Eu tinha comprado por metro lá no meu comecinho, achando que seria o Etaflon. Eu comprei pela internet por metro,
mas eu não consegui mais encontrar o nome da loja que eu comprei. Se alguém souber onde encontrar este tipo de manta, por favor, coloque nos comentários para nos ajudar. Eu gosto muito desta manta porque deste lado ela é impermeável, então eu posso usar o vapor ou mesmo usar spray de água sem me preocupar de ficar com o material interno mofado, úmido. Além de esquentar, então isso potencializa o poder do ferro. Quando eu vou passar os tecidos ou mesmo roupas, eu não gosto da tábua dura, do ferro ficar batendo na madeira. Eu gosto de uma tábua mais fofinha, por isso que eu estou colocando o feltro além da manta. O feltro não deforma com o calor do ferro, diferente da manta R2, por exemplo. No outro lado da manta tem uma espuminha que deixa essa manta mais fofinha, então ela já fica com uma espessura. A toalha também super funciona no lugar do feltro, assim como eu estava usando antes, ela deixa a tábua bem fofinha. Eu recortei a manta e o feltro exatamente no tamanho da placa de MDF, no meu caso 60 por 40 centímetros, sem folgas. Para determinar a medida do tecido, eu medi a placa de MDF e coloquei mais 7,5 centímetros de sobra em cada um dos 4 lados. Então, eu somei 15 centímetros na altura e 15 centímetros no comprimento, porque assim eu consigo cobrir toda a parte de cima da tábua, cobrir as laterais. A minha placa de MDF tem 20 milímetros de espessura e tem bastante tecido para fazer o acabamento na parte de trás. Uma coisa que eu não queria nesta peça é deixar volume irregular na parte de baixo. Isso desestabiliza o MDF e ele fica dançando conforme eu passo o tecido a ferro. Então, eu queria que ficasse o mais reto possível nesta tábua nova. Eu alinhei bem o feltro com a manta, a espuma para o lado do feltro. Vou passar a cola spray temporária para unir os dois para facilitar. É opcional para eles não ficarem deslocando. Depois de aplicar a cola spray, fica uma coisa só, eles não ficam escorregando ou saindo do lugar. Agora eu vou passar a cola spray no MDF para prender o feltro e a manta. De novo, se você não tem cola spray, não tem problema. Olha como tudo fica juntinho, bem mais fácil para encapar agora com o tecido. Em todos os lados do tecido, marquei 7,5 centímetros, que era o que eu tinha deixado a mais de sobra. Posiciono o direito da manta no avesso do tecido, alinhando as bordas do MDF com as marcações do tecido, centralizando. Vou passar a cola branca no MDF, começando pelos lados maiores. Não esqueça de passar também cola na largura do MDF. Colo o tecido. Eu posso passar cola também por cima do tecido, para reforçar, e também nas bordas do tecido, para ter certeza que tem cola ali na borda. Isso faz o acabamento do tecido para que ele não desfie. Viro o lado do MDF e vou fazer a mesma coisa no outro lado maior. Puxo o tecido para esticar bem. Faço exatamente a mesma coisa, eu passo cola no MDF. Não esqueça de passar também cola nas laterais. Colo o tecido.
e reforço a cola sobre o tecido, especialmente na bordinha. Agora eu vou fazer um dos lados menores. Como o MDF que eu tô usando tem uma largura, eu vou fazer da seguinte maneira. Empurro o tecido bem no meio, bem na largura do MDF, colando com a cola. Olha como fica. Nessa parte de cima, eu vou cortar o tecido, deixando mais ou menos um dedo de sobra. Porque o MDF que eu tô usando tem mais ou menos esta largura. Se a sua madeira tem 2 dedos de largura, você vai cortar o tecido deixando uns 2 dedos e assim por diante. Passo cola branca para prender o tecido. Olha como fica. Repito o mesmo processo do outro lado. Passo cola na largura do MDF, empurro o tecido sobre esta largura, corto o tecido deixando mais ou menos a largura do MDF. Passo cola e prendo esta sobra de tecido. Vai ficar assim. Vou terminar o acabamento deste lado. Passo cola no MDF. Não se esqueça de passar cola na largura do MDF também. Colo o tecido, esticando bem. Passo cola por cima do tecido para colar bem e fazer o acabamento da borda. No outro lado menor é exatamente a mesma coisa. Colando o tecido no MDF com cola branca, eu consigo que o tecido fique bem retinho, bem preso, mas sem fazer volume. Também é super possível tirar o tecido, descolar o tecido para trocar quando a tábua estiver precisando de uma nova reforminha. Vou deixar secar bem. Depois de deixar secando a noite inteira, olha que lindo que fica. Aqui em cima, a tábua forrada, protegida com a manta, fofinha com o feltro. E aqui atrás, o tecido bem preso, sem tecido desfiando e sem volume. Olha aqui pela largura como fica tudo muito certinho. Tábua linda, muito útil, muito fácil de fazer, até decora o ateliê e prontinha para passar muitos tecidinhos lindos. E olha como que ficou o meu cantinho para passar os tecidos. Eu mantive essa placa maior de MDF por baixo, só que eu encapei com plástico, porque quando eu for passar cola spray nas minhas peças, eu vou tirar essa parte de cima para não sujar o tecido, dependendo da marca faz a maior sujeira. E eu encapei com plástico para não estragar o MDF, para não sujar assim. Na hora que ele estiver bem sujinho, bem grudentinho, é só tirar daqui. Fiz também uma caixinha para colocar essas latinhas, os sprays de água, água para passar, porque às vezes ele ficava caindo. Eu tinha uma caixa que dava exatamente essa distância, eu só recortei na altura e forrei com tecido, mesma coisa. E aqui para descansar o ferro de passar, na mesma caixa de papelão, eu recortei o tamanho que eu precisava ali e forrei com tecido para ficar um cantinho, até para travar essa parte de cima e também para posicionar, descansar o ferro de passar.
Me conta se você tem um cantinho para passar os tecidos no seu ateliê, como que ele é, se você fez, se você comprou, se tá bonitinho ou se tá feinho do jeito que tava o meu. Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou da ideia, da dica, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com aquela sua amiga que costura, compartilhe nos grupos de costura, com certeza você vai ajudar alguém aí que está precisando melhorar o ateliê. Se inscreva no canal, ative as notificações para todas as postagens para não perder mais nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.